Olá, companheiros, companheiras, amigos e amigas do MST. A gente está aqui hoje para mais um café com o MST, com a professora aposentada da USP e assessora do MST, Iná Camargo Costa. Eu sou o Douglas Estevam, do setor de cultura do MST, da Brigada de Agitação e Propaganda Carlos Marighella, e a gente está aqui hoje para conversar sobre o livro que nós estamos lançando, que é Agitprop, Cultura Política. A professora Iná foi uma das organizadoras com a gente do setor de cultura do MST, desse livro, e a gente vai falar um pouco sobre ele agora no nosso programa, né? Então, Iná, a primeira pergunta que a gente teria seria qual o significado da tradição da agitação e propaganda para a luta de classes? A gente sabe que isso faz parte da experiência de organização da classe trabalhadora e a gente viu, principalmente nos últimos tempos no Brasil, que algumas forças políticas abriram mão da agitação e propaganda e preferiram usar da publicidade, abandonando toda a tradição que a classe trabalhadora havia construído em torno da agitação e propaganda, né? Como que a gente poderia pensar hoje a agitação e propaganda na luta de classes no Brasil? Primeiro eu quero agradecer ao convite, porque infelizmente eu não posso ir às outras atividades presenciais. Agora vocês só contam comigo em atividades virtuais. Mas isto posto, para responder a sua pergunta, eu acho que a gente primeiro tem que fazer a necessária digressão histórica. Para formular de maneira bem objetiva, eu vou citar o Lenin, claro. O movimento político que não cuida da agitação e propaganda nem sequer pode ser considerado sério, já para começar. Por quê? Um movimento político contrário ao estado de coisas tem que, em primeiro lugar, identificar quem mais está insatisfeito e, dentre os insatisfeitos, quem está disposto a aceitar o seu programa e se somar à luta. A agitação e propaganda, inicialmente, tem um caráter estritamente político. E ela tem a função de divulgar agitação e propaganda para divulgar o programa do partido e produzir organização. É por isso que ela depende de ação presencial, em primeiro lugar. E o primeiro registro é necessariamente político. Por que tem que dizer isto? Porque, num segundo momento da luta, já temos agitação e propaganda no plano básico da organização. Num segundo plano, trata-se de trazer para a causa artistas, escritores e demais simpatizantes que já tenham um repertório no plano das artes. E com isso a gente produz um segundo âmbito, que é aquele em que os discursos, no plural, artísticos, se envolvem com um discurso que já é político, porque é um programa político. E então a agitação e a propaganda alcançam, ao mesmo tempo, um patamar mais exigente do ponto de vista estético e um alcance maior do ponto de vista político. De modo que o agitprop, que surgiu nesta formulação no bojo da Revolução Soviética, já é este segundo momento. Já é o momento em que são convocados para a luta. É importante saber esse ponto. Artistas são convocados para se integrar à luta e produzir obras no interesse da luta. Se a gente tirar destas circunstâncias, a agitprop é conversa de academia e não tem maiores consequências, a não ser no plano da produção de conhecimento. Pode ser interessante, né, no plano da pesquisa, mas para um movimento como o MST, é esta especificação que interessa. Então, o que nós chamamos de agitprop foi obra dos revolucionários soviéticos que fundiram numa só as palavras agitação e propaganda
já colocando a demanda posta pela Revolução aos artistas, escritores, músicos, gente de teatro, etc. No nosso momento, que é este segundo ponto que você levantou, o do abandono da agitação e propaganda em favor da publicidade, podemos radicalizar o que você disse, né? Aderir ao método da publicidade significa fazer política de mercado, recorrendo ao mercado, ao seu discurso e aos seus valores. E isto equivale, porque dialeticamente a gente sempre tem que pensar um passo adiante, o custo dele em termos de passo atrás. Quando você opta por publicidade, você obviamente, objetivamente abandonou o programa de organização de militantes. Para não falar no abandono do programa de formação dos militantes, que eu não falei lá atrás, mas vale a pena colocar agora. Um projeto de organização da militância, para o qual o Agitprop é instrumento, tem que ter combinado com ele um projeto de formação de militantes. E a formação é, antes de mais nada, política, com base num programa. Além de política, tem que ser teórica. E no caso de artistas, tem que ser política, teórica e específica. Isto é, todos os artistas que se integrem a um movimento têm que continuar fazendo pesquisa nas suas respectivas linguagens. E a gente no MST, já há alguns anos, há cerca de 10 anos mais ou menos, que a gente veio com o setor de cultura, de comunicação, de juventude, também de formação, fazendo mais pesquisas no campo da agitação e propaganda, que você nos assessorou, nos ajudou com isso, e que resultou nesse livro que a gente está publicando agora, né? Que trata justamente dessas experiências no campo estético, cultural, artístico, principalmente na União Soviética, na Alemanha e no Brasil, pegando aí o CPC, o MCP, até chegando nas nossas experiências do MST, né? Qual que é a particularidade desse livro? Assim, o que esse livro pode nos ajudar com esse material que a gente traduziu, que a gente levantou e pela primeira vez a gente está socializando no Brasil, né? Como esse livro ele pode ajudar esse debate que a gente está fazendo agora sobre agitação e propaganda? Eu acho que é um acontecimento histórico a organização desse livro, e o fato do projeto original ter sido formulado pela coordenação de cultura do MST já dá um peso muito grande do meu ponto de vista. Por quê? Porque a ideia de organizar, em primeiro lugar, pesquisar, fazer o levantamento de materiais e organizar em publicação para divulgação esse material obtido, tendo surgido no bojo de um movimento que é, pelo próprio nome, é militante, né? Já dá uma característica de agitprop para o próprio feito. Então, é uma ação de agitprop publicar um livro no Brasil que trata de maneira ampla da questão do agitprop. No plano da organização, que eu acompanhei, né, levamos vários anos nesse trabalho, o que me pareceu mais importante foi a determinação desses 3 eixos para o livro, a saber, o momento histórico em que apareceu até a palavra agitprop, em segundo lugar, o momento em que a Revolução Russa tentou exportar politicamente o agitprop, e por isso, especialmente, a Alemanha foi um espaço importante da intervenção, e em terceiro lugar, a experiência brasileira que tem equivalente. Como nós sabemos, nos 3 casos, aqui no Brasil, o conhecimento das 3 áreas de que o livro trata, se não for restrito, é nulo, né?
E claro que no Brasil, tendo em vista o que aconteceu com o golpe militar de 64, a maledicência sobre o agitprop foi que prevaleceu. Portanto, desde lá atrás e até agora, nós que somos simpatizantes da causa do agitprop, lutamos contra forças contrárias, inclusive ditas de esquerda, o que aumenta o nosso problema. Mas voltando ao livro e ao seu conteúdo, eu acho que foi um feito ter conseguido publicar pelo menos 2 textos que dão o chão, dialeticamente e do ponto de vista materialista, o chão histórico de onde surgiu esta bandeira é muito importante para que não se percam as proporções, para não se cair em abstrações que artistas adoram, né? A gente precisa tomar cuidado com elas. Pois bem, publicar um livro que contém um texto que explica que o agitprop surgiu na Guerra Civil sob os auspícios do Exército Vermelho faz a maior diferença já, né? Então nós já sabemos a partir deste livro que todas as formas de agitprop possíveis foram inventadas no momento da Revolução. Isto é, a partir de 1918, quando começou a Guerra Civil, a Revolução em 17, a Guerra Civil começou em 18, em defesa da Revolução. Isto dá uma condição, ao mesmo tempo precária, por condições materiais, mas de força política e moral que em nenhum outro lugar quem faz agitprop tem. Então é bom ter isto também claro, né? Uma coisa é um grupo de teatro-jornal preparar uma edição completa de teatro-jornal para soldados do Exército Vermelho, e outra coisa é fazer uma peça de agitprop na rua aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo você vai ter que correr da polícia, muito provavelmente, né? Que era o caso dos alemães. Então nós termos União Soviética e Exército Vermelho com o agitprop, no agitprop, a Alemanha numa situação em que os grupos de agitprop seguramente tinham que correr da polícia e, portanto, eles tinham uma necessidade que os russos não tinham, a saber, além de organizar o grupo que ia fazer a intervenção num sindicato, numa fábrica, numa atividade, eles tinham que ter um programa de segurança para correr da polícia. Eu me lembro que, eu não sei se isso está no livro, mas eu de ter lido um depoimento em que um veterano de agitprop conta que eles desenvolveram adereços leves para poder carregar os adereços também na hora de fugir da polícia. Por quê? Porque é o momento, o agitprop em países onde não houve revolução e que tem a revolução como horizonte, tem que enfrentar o Estado na figura da polícia. E a polícia vem para bater, para matar, para liquidar com a possibilidade. Então, agitprop no Ocidente é luta de classes a céu aberto. Então, quem se envolve com isso precisa ter isto claro também. E o terceiro momento do livro é uma primeira tentativa de resgate do que foi o agitprop no Brasil, ou melhor, do que até agora a gente sabe que foi. Porque nada nos impede de descobrir que houve experiências passíveis de descrição e análise do século XIX para cá. É a idade do agitprop. O agitprop, primeiro como agitação e propaganda estritamente política no século XIX, e depois agitprop envolvendo atividades de cultura na virada do XIX para o XX. A gente sabe que aqui no Brasil anarquistas faziam peças no século XIX. As peças eram agitprop, só não tinham o nome. Então, no livro, a gente centra na questão mais documentada, embora ainda precariamente, que é o CPC, e depois os seus desdobramentos, tendo
como um dos eixos, eu acho, a figura do Augusto Boal, né? Que foi, na minha opinião, e por conta da contribuição que ele deu para os trabalhos na Frente Cultural do MST, ele acaba sendo uma figura muito importante para nós vinculados à militância do MST. Então, dar notícia destas passagens é uma das coisas que o livro procurou fazer. Então, nesse sentido, é um marco na história da publicação de materiais políticos e culturais no Brasil. Este livro é um marco. Já quando vocês me trouxeram a notícia de que estavam pensando nisso, naquele momento eu não percebia. Mas tendo acompanhado o trabalho e o resultado, agora eu posso dizer com tranquilidade. Até porque eu figuro como organizadora, mas o meu mérito é muito diminuto perto da luta que eu sei que vocês travaram nas mais diversas frentes para viabilizar o livro. É nesse sentido que eu posso dizer com tranquilidade. Esse livro é um marco histórico na publicação de materiais sobre a questão que nos interessa desde que a gente se conhece, que é as relações entre arte e política. Bom, Iná, muito obrigado pela essa entrevista aqui no nosso Café com MST. Obrigado também por contribuir com a gente na organização do livro Agite Próprio Cultura Política, que a gente vai fazer o lançamento na quinta-feira, dia 25 de fevereiro agora, no Teatro de Arena, com todo o seu simbolismo, que foi onde o Augusto Boal também começou a militância teatral dele aqui no Brasil, né? Então a gente queria te agradecer muito toda a colaboração com a gente, e esse debate a gente está sempre propagando agora. Obrigado, né? Não há o que agradecer, porque eu agradeço o que me aconteceu há mais de 10 anos, quando eu fui convidada para colaborar com a coordenação de cultura, né? Eu é que tenho que agradecer. O fato do MST achar que eu sou uma interlocutora legítima já é o agradecimento.